E para falar mais sobre a super quarta e a decisão do Banco Central, eu convido a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Muito boa noite, Rafaela. Obrigado pela presença e já vou logo perguntando quais são os impactos desses números para a economia aqui no Brasil. Boa noite a todos. De fato, foi uma decisão, como o Naka comentou, uma decisão esperada de alta de juros. A gente parte agora para um ciclo, um novo ciclo de aperto monetário. A gente espera um ciclo mais curto e não tão significativo quanto o último, mas sim deve trazer um desaquecimento para a economia. O Copom coloca no comunicado essa preocupação com a atividade muito aquecida, principalmente o mercado de trabalho, a inflação de serviços, e o objetivo dessa alta de juros é conter, em parte, esse aquecimento da economia. Então, a expectativa é que a gente tenha, sim, um impacto negativo na economia, mas acho que principalmente um impacto na desancoragem de inflação. Acho que o principal problema do cenário hoje, ele está mais na confiança do que na dinâmica da inflação. A inflação está um pouco acima da meta, mas em tendência de queda, mas a desconfiança que existe hoje no mercado com relação ao cumprimento da meta, tanto pelo Banco Central quanto a meta fiscal pelo governo, traz um maior risco para o cenário e, de maneira mais cautelosa, o Banco Central optou por subir os juros agora. Rafaela, essa decisão é adequada para a atual situação econômica do país? A gente considera até uma decisão cautelosa até demais. Na nossa visão, é uma alta de juros desnecessária nesse momento. A taxa de juros já é restritiva no Brasil. Quando a gente olha o tamanho dos juros reais, a gente já tem um juro real bastante elevado. Esse juro real subiu nas últimas semanas em relação à decisão passada, mesmo antes da Selic subir, porque quando a gente olha o horizonte de inflação relevante, essa inflação está em declínio. Então, o juro já estava mais elevado. O Banco Central optou por uma decisão de subir ainda mais, considerando esse cenário de maior aversão a risco, de maior desconfiança, que vem pressionando o câmbio e vem mantendo as expectativas desancoradas. E, de fato, expectativas de inflação desancoradas, elas dificultam esse processo de queda mais rápida da inflação. Eu diria que foi uma decisão mais preventiva, mas considerando o que a gente teve hoje lá fora, que foi um corte de juros um pouco maior pelo FED, o FED cortou em 50 pontos base a taxa de juros, foi uma surpresa positiva. A gente deve ver um alívio no câmbio que também traz consequências positivas para esse cenário de maior aversão a risco. Mas o Banco Central foi preventivo e mostra um pulso mais firme, principalmente em relação à desancoragem das expectativas. Agora, Rafaela, o que essa medida hoje provoca no bolso do trabalhador, diretamente? Quando o trabalhador vê uma taxa alta de juros, diretamente a pessoa não entende, né? O que isso pode influenciar no dia a dia do trabalhador, da população, que no global mexe com o PIB também. Sim, o impacto direto de uma elevação de juros hoje é o aumento do custo de crédito, tanto para as famílias, para os trabalhadores, quanto para as empresas. Então, a gente tende, e não foi só um aumento, a gente entende que o Banco Central está iniciando um ciclo, ainda que um ciclo mais curto, a gente chama de um miniciclo, a gente deve ver ainda outras altas da taxa Selic, então o custo de crédito tende a ficar maior. Junto com esse aumento de custo do crédito, a gente tende a ver também um conservadorismo maior do sistema financeiro, ou seja, a oferta de crédito também tende a diminuir. Esse é exatamente o objetivo do Banco Central, para que isso também contribua para desaquecer a demanda, mas o impacto direto para as famílias e para as empresas é se preparar para um custo de crédito, um custo de financiamento maior daqui para frente. Oferta de crédito significa o quê? Dinheiro emprestado ou então até financiamento de imóvel? Isso, um financiamento de imóvel, um financiamento de veículo, ou até mesmo os juros de empréstimos pessoais, eles podem ter aumentos daqui para frente com base nessa alta da taxa Selic. Não foi uma alta tão significativa, a taxa era 10,5, passou para 10,75, não tende a ter um impacto imediato muito significativo, mas a tendência que a gente deve ver é de elevação nesse custo de financiamento daqui para frente. Agora, Rafaela, o cenário que a gente vê hoje, por exemplo, de queimadas no país, isso já acendeu um alerta para a agência reguladora. Colocando, por exemplo, a conta de luz na bandeira vermelha, isso influencia também no IPCA, influencia na inflação e pode ter consequência lá na frente? É ruim para a gente?
Sim, a gente inclusive parte dessa reaceleração da inflação que a gente viu esse ano e até mesmo da desancoragem reflete já um aumento do custo de energia que a gente viu por conta da maior seca, por conta dos reservatórios com um nível um pouco mais baixo e da bandeira vermelha. A energia ficou mais cara, o IPCA para esse ano projetado ele está mais elevado, fechando o ano próximo aí do teto da meta. Isso leva uma certa inércia para a inflação no próximo ano, ou seja, você contamina, né, a inflação de um ano, contamina a inflação do ano seguinte, os contratos são reajustados com base em inflação passada, então a gente tem sim um impacto de aumento de custo da energia na inflação. Agora, por outro lado, a gente tem um outro cenário um pouco mais positivo vindo do preço de commodities, do petróleo e outras commodities agrícolas que estão em queda. O cenário internacional é um cenário de desaceleração econômica, a gente vê commodities em queda, né? O preço do petróleo caiu, a gente pode ter em breve uma queda de preços da gasolina pela Petrobras e isso também tende a compensar em parte esse aumento da energia por conta das questões climáticas. Agora, Rafaela, o que representa a queda, por exemplo, da taxa de juros lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil? Isso pode sinalizar um bom caminho aqui para o Brasil no futuro ou depende muito das questões internas aqui? Não, a gente tem um cenário mais positivo, sim. Quando a gente tem um aumento desse diferencial de juros, os juros nos Estados Unidos estão menores e aqui eles estão maiores. Então, a gente tem um diferencial de juros maior hoje. Isso beneficia, atrai mais investidores para investimentos no Brasil, em renda fixa, e isso ajuda a conter uma eventual alta cambial, ou até mesmo pode ajudar a reverter essa alta cambial recente que a gente viu. Então, um cenário externo de juros em queda, ele é um cenário positivo para mercados emergentes, pode melhorar o apetite a risco do investidor estrangeiro e tem um impacto positivo, sim, na nossa taxa de câmbio. Rafaela, outra dúvida sobre a questão do IPCA. Tem um teto aí que é a meta, que é de 4,5%, né? O NACA falou agora que a estimativa é para 3%, para conseguir chegar a esse limite, né? Baixando no caso. Se isso não acontecer, significa que o país vai ficar parado, a dificuldade vai ser muito maior de investimento? Se a gente tiver um processo de queda dessa inflação mais lento, significa sim que a gente pode ter juros mais altos por um prazo mais longo. E isso pode ter impacto lá na frente, tanto nos investimentos, porque encarece o custo de financiamento para as empresas e tanto para a demanda, né, com um crédito mais escasso e mais caro, a gente tem um consumo menor das famílias. Então, se a inflação não tiver uma queda mais acelerada, convergindo para esse centro da meta, que é 3%, a gente pode ver uma Selic mais alta por um prazo mais longo. Isso tem efeitos futuros, efeitos negativos na economia ao longo do tempo, principalmente impedindo o investimento de voltar a crescer. Rafaela, o nosso analista, o Vitor Irajá, quer fazer uma pergunta também, ele participa dessa rodada. Vitor? Rafaela, muito boa noite. Rafaela, a partir da decisão do Federal Reserve de realizar, né, de fazer o primeiro corte de juros desde 2020, a gente percebe que no comunicado do Copom, o Comitê de Política Monetária aponta para cenários, para uma justificativa interna de mercado de trabalho aquecido e uma atividade econômica também acima das expectativas, e tem esse cenário externo em relação à economia dos Estados Unidos. No final do comunicado do Copom, o Comitê de Política Monetária diz que o ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo ora iniciado serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Eu queria entender, então, a perspectiva, de fato, de o ciclo da Selic ele ter modificado. A gente acompanhou uma manutenção em 10,5% nas últimas 3 reuniões. Agora, esse primeiro aumento. Eu queria entender qual é a chance e o que diz, então, portanto, como você interpreta esse trecho do comunicado do Banco Central. O Banco Central está deixando em aberto os próximos passos. Então, nesse comunicado, ele não traz uma indicação do que deve ser feito na próxima reunião, que é em novembro. Se pode ser uma alta de 25 ou uma alta até de 50. No mercado, a gente tem essa discussão, se a próxima alta pode ser até um pouco maior. O comunicado não traz nenhuma antecipação e nem quantas altas serão feitas, né? Se serão 3 ou 4 altas. Então, a gente pode ter altas em novembro, dezembro ou
até mesmo entrando em 2025 na reunião de janeiro. Então, o comunicado deixa isso em aberto. O que ele indica é o que ele está observando para a tomada das decisões nas próximas reuniões. E acho que nesse caso, ele está dando uma ênfase bem importante nas expectativas. Como as expectativas de inflação estão desancoradas, e isso mostra hoje uma certa desconfiança na política monetária, o Banco Central está sendo firme que ele quer reancorar as expectativas e, para isso, ele vai subir os juros o quanto for necessário e aí deixa em aberto o quanto vai ser necessário dependendo dessa evolução. O que a gente deve ver das expectativas daqui para frente? As expectativas devem ceder, a gente tem um câmbio um pouco mais favorável, o cenário externo vem ajudando, a gente tem um cenário também de commodities, como eu comentei, principalmente petróleo, e um potencial impacto relativamente positivo na inflação de bens comercializáveis nos próximos meses, mas a gente tem uma tensão ainda ao lado fiscal, que é o lado da demanda, né? Como o governo aumentou bastante os gastos, e o Copom traz isso também bem claro no comunicado, que os gastos fiscais em expansão, eles colocam também pressão nas expectativas e nos prêmios de risco, e também alimentam a demanda. Então, se a gente tiver uma melhora no cenário fiscal, o governo cumprindo a meta esse ano e indicando um controle maior de gastos para o próximo ano, a gente também pode ter uma contribuição de um fiscal mais consolidado para reduzir essas expectativas. Então, existe uma chance desse ciclo ser curto e, eventualmente, a gente voltar a discutir queda de juros no primeiro semestre de 2025, se a gente tiver a combinação desses fatores. O cenário externo já aparenta estar mais favorável e no cenário doméstico a gente precisa ver também uma indicação de um fiscal mais comportado ou gastos fiscais um pouco mais controlados. Ok, conversamos com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, a quem eu agradeço pela presença aqui no Arena. Obrigado, Rafaela. Boa noite. Obrigada, boa noite.